Bom, pessoal, nós temos aqui o número 4 que diz que a distribuição é relativa ao número de processos concluídos em uma semana pelos funcionários de uma grande firma aduaneira. Então, nós podemos ver aqui que temos 5 funcionários que concluíram de 0 a 2 processos, temos 20 funcionários que concluíram de 2 a 4 processos, 4 a 6 processos, são 12 funcionários de 6 a 8, 20, 8 a 10 são 3 funcionários. Nós aqui temos que calcular a média, a moda, o sétimo decílio, o 75º percentil e o desvio padrão. Bom, nós temos que fazer, neste momento, é entender que aqui temos temos uma distribuição em classes, aqui temos as nossas classes, e todas as classes têm amplitude 2, e temos aqui o número de funcionários vai corresponder àquilo que é a nossa frequência absoluta simples. Então, como é que de forma breve podemos resolver esse processo? Como vimos nas aulas práticas, teóricas e práticas, nós transformamos aquela informação nesta nova tabela que vai facilitar-nos com esse processo de cálculos. E aqui nós incluímos mais uma linha que vai corresponder à linha do somatório. Então, uma das coisas que nós teremos que fazer ali logo na linha A é o cálculo da média. Nós sabemos que precisaremos do ponto médio da classe. Então, o ponto médio da classe é determinado simplesmente pelo limite inferior mais limite superior da classe sobre 2, ou seja, é a média dos limites da classe. O nome já diz ponto médio, então tem que ser a média dos limites da classe. Então nós vamos fazer esse trabalho, que é determinar os pontos médios e vermos até que ponto nós conseguimos chegar até ao valor da média que corresponde à linha A. Então, nós temos aqui no primeiro caso, não é? Temos o limite superior 2, o limite inferior 0. Então, seria 2 mais 1 mais 0, 2 dividido por 2, 1. De igual modo, calculamos o ponto médio da segunda classe, que será 3, porque será 6 sobre 2. A seguir, nós teremos 6 mais 4, 10 sobre 2, temos 5. 8 mais 6, 14 sobre 2, ou dividido por 2, 7. 10 mais 8 dá 18, por 2 dá 9. E não precisamos do somatório. Em relação às frequências absolutas simples, nós em algum momento vamos precisar do somatório. Nós temos aqui 5 mais 20, 25. 25 mais 12 dá 37. 37 mais 20. É isso que eu estou a fazer? 37. Aqui temos 25, não é? Podemos querer fazer 25, depois mais 12, temos 37, mais 37 mais 20 dá 57. 57 mais 3 dá 60. Então, 60 é o valor da nossa, o valor que nós pretendemos. Aqui na parte de baixo vamos colocar a fórmula da média. Então, a média é igual ao somatório, nesse caso dos pontos médios multiplicado dos produtos, né? A soma dos produtos entre os pontos médios e as frequências, dividido pela soma das frequências. O que significa que nos interessa aqui, numa primeira fase, o produto entre o ponto médio de uma determinada classe e a frequência da classe em questão.
essas são coisas que são, sim, coisas que nos interessam. Então, nós vamos ver como é que isso funciona. Temos aqui uma vez o 5, depois temos 3 vezes o 20, o resultado é 60. Depois temos 5 vezes o 12, o resultado é 60 de novo. Temos 7 vezes o 20, o resultado é 140. Temos 9 vezes o 3, o resultado é 27. E se formos a somar esses valores, 60 mais 60 dá 120, e 120 mais 140 dá 260. 260 mais 27 dá 287, mais aquele 5 que eu tinha deixado lá no início dá 292. Quer dizer que neste momento nós já podemos ter os valores que são requeridos aqui na fórmula da média. No numerador temos 292. No denominador é este valor aqui do somatório da frequência absoluta simples, quer dizer que é desta coluna da frequência absoluta simples, o resultado é 60. Por via disso, se nós formos a calcular isto, dá um número com uma dízima infinita, mas que é periódica, mas que esse número é aproximadamente 4, como nós combinamos que iríamos a 2 casas decimais, 4,87. Mas em termos daquilo que é a lógica do nosso exercício, podemos aproximar a 5 se tivermos que explicar, porque é o número de processos, então fica mais cômodo falar de números inteiros. E na nossa a segunda linha, nós percebemos que vamos precisar de determinar, ou temos que determinar o valor da moda. Sucede que para olharmos para a moda, como os dados são agrupados em classes, nós temos que olhar para aquilo que são as classes, ou a classe modal. Classe modal é a classe que tem o maior valor da frequência absoluta simples. Sucede que neste caso em particular temos duas situações, porque o maior valor da frequência absoluta é 20, mas é um valor que é observado em duas classes. Então, o que é que nós temos que fazer? Significa que temos aqui uma situação de um conjunto ou de uma distribuição bimodal, o que por via disso nos remete a calcular duas modas. Então, sem levar mais tempo, significa que a primeira moda estará na segunda classe e a segunda moda estará na quarta classe. Vamos aqui, em pouco tempo, trazermos aquilo que é a fórmula da moda. Então, temos aqui o valor da moda. A fórmula é limite inferior da classe modal mais, aqui nós sabemos que teremos uma fração que no numerador temos D1, no denominador temos a soma ou a adição de D1 e D2 multiplicado pela amplitude da classe. O que é D1? D1 é a diferença entre a frequência absoluta simples da classe modal com a classe anterior, enquanto D2 é a diferença entre a frequência absoluta simples da classe modal com a classe posterior. Em outras palavras, como tenho dito na sala para vocês, D1 é a diferença entre o valor da frequência daquela classe com o vizinho de cima e D2 com o vizinho de baixo. O que é que nós temos que levar em consideração aqui? Nós temos que levar em consideração que nós vamos ter dois valores.
Então, isso tem que ficar claro para nós. Nós teremos dois valores. Então, vamos lá calcular a primeira moda. Então, a primeira moda, vamos usar aqui a segunda classe. Qual é o limite inferior da segunda classe? É 2 mais, já falamos do D1. D1 será, olhando para FI ou F2, aqui temos 20, não é? Teremos 20 menos 5. E no denominador teremos primeiro 20 menos 5, que corresponde ao D1, mais o D2 será 20 menos 12. Multiplicando isso por... Qual é o limite superior? Porque esta é a amplitude da classe, o H. O limite superior é 4 menos o limite inferior é 2. Peço desculpas. Então, nós o que é que temos nesta situação? Temos aqui a seguinte situação: 2 mais... aqui no numerador vamos ficar com 15. Obviamente ficaremos com 15 também no denominador. 15 mais aqui 20 menos 12 dá 8. E 4 menos 2, o resultado é 2. Então, esta aqui podemos chamar de moda 1. Né? Daqui já não temos grande coisa. No numerador ficamos com... isso fica 2 mais 30 por 23 é aproximadamente igual a 3,30. Então, temos o primeiro valor da moda. Vamos para o segundo valor. O segundo valor temos que calcular olhando para a quarta classe. Primeiro é limite inferior da classe. O limite inferior da quarta classe é 6, porque é aquela classe de 6 a 8, mais temos a nossa fração 20 menos o vizinho de cima agora tem 12 unidades sobre 20 menos 12 unidades mais 20 menos o vizinho de baixo agora tem 3 unidades. Vezes 8 menos 2. Esta é a amplitude. Daqui é igual a 6, mais na nossa fração, no numerador teremos 8 e no denominador teremos 8 mais 17. 8 sobre 8 mais 17, multiplicado por 2. O resultado disto é 6 mais... No numerador, 2 vezes o 8 dá 16, sobre, no denominador, temos como resultado 25. Então, resolvendo, o valor é aproximadamente igual a 6,64. Então, temos aqui os nossos dois valores. Temos aqui os nossos dois valores da moda. Então, temos a moda 1 e temos a moda 2. Continuando, nós na linha C, conforme podemos ver aqui, temos o sétimo decil. Então, como é que nós determinaríamos o sétimo decil? E o 65º percentil segue a mesma ideia.
Talvez seja necessário primeiro vermos o que é que a fórmula diz para por aí nos preocuparmos em entender quais são os elementos que teremos que chamar à tona. Nós queremos o sétimo decil. Vamos lá, sétimo decil, queremos D7. Tudo bem. Mas antes de olharmos para o D7 como tal, nós temos que olhar para aquilo que é. Nós temos que olhar para aquilo que a fórmula, não é? Porque se nós tivermos a fórmula, nós vamos saber quais são os elementos que nós procuramos no processo. Daí que a fórmula DI é limite inferior da classe que contém o decil I, mais aqui vamos ter uma fração. Aqui teremos I sobre, não I sobre I vezes o somatório da frequência sobre 10 menos F ant, que é a frequência acumulada até a classe anterior, Fi, frequência absoluta simples, e amplitude. Então, o que é que nós temos que entender? O que temos que entender é que, no nosso caso, queremos D7. E antes de atacarmos o D7, nós somos obrigados a saber, primeiro, em que classe está o nosso decil, né? O nosso decil 7. Em que posição, né? Então, a posição em que está o nosso decil D7 vai ser igual, não é? Temos que usar uma fórmula para determinar qual é a posição em que está o decil 7. E que fórmula é essa? É 7 sobre 10 do total. O total qual é? É 60. 7 sobre 10 de 60. Então, simplificamos o 0 com 0. 7 vezes 6, 42. Então, temos que ele está na posição 42. Por forma a termos facilitado a situação de que classe temos 42 unidades observadas, e como na nossa fórmula percebemos que vamos precisar da frequência acumulada, vamos aqui alocar mais uma coluna, a coluna da frequência acumulada simples. Então, nós temos que fazer a acumulada desta coluna do FI. Começamos com 5 e 5 mais 20, temos 25, 25 mais 12, isso dá-nos 37, 37 mais 20 dá-nos 57, 57 mais 3 acumula-se 60 até a última classe. Em que classe atingimos 42? Na quarta classe. Porque na terceira classe temos 37 e na quarta temos 57. Significa que em 57 atingimos o 42. Por via disso, vamos ter que usar esta classe como a classe que contém o decil 7.
Então, agora não há muitos segredos, é só aplicarmos a fórmula. A fórmula diz D7, vamos substituir o I por 7, vai ser igual. Qual é o limite inferior daquela classe? 6 mais esta fração aqui, I vezes o somatório sobre 10, é exatamente o que calculamos aqui para entender qual era a posição. É 42. Menos a frequência acumulada até a classe anterior. A classe que contém o sétimo decil é esta classe aqui, a quarta classe. E, então, a classe anterior acumulou 37. Menos 37 sobre. E qual é a frequência absoluta simples da nossa classe em estudo? É 20. Aí vamos para FI minúsculo, é 20. Vezes 8 menos 6. Então, aqui o resultado vai ser 6 mais 42 menos 37. O resultado é 5. 5 sobre 20 vezes 2. Então, isso é simplificável no numerador. Percebemos que temos 5 vezes o 2 vai dar 10, 10 sobre 20, então isso é a metade. Significa que o resultado aqui não é aproximado, é exato, é 6,5. Então, este é o valor do nosso sétimo decil. E de igual forma, nós vamos calcular o percentil 65, mudando pequenas coisas. Aqui na nossa fórmula, no lugar de DI, vamos ter PI. E aqui vamos ter uma divisão por 100 e não por uma divisão por 100 e não por 10, não é? E, bom, o P65, para gerir melhor o tempo, teve como resultado, aqui nos meus cálculos, se eu não estiver enganado, 6,2, o que, de certa forma, faz um pouco de sentido. Se o sétimo decil, que está na ordem do centésimo percentil, está em 6,5, é conveniente que o 65º percentil esteja um pouco